No programa de hoje, estou recebendo aqui os candidatos do PSDB, que agora dá para chamar como tal, né? Como candidatos, como tais. Afinal de contas, ocorreu a convenção aí neste domingo pela manhã. O Jorge Luiz Lidtke e o ex-prefeito Luiz Irineu Schenkel sendo, então, aprovados na convenção do partido, que, aliás, se coliga também com outros 3 partidos e vai, então, para a disputa dessas eleições, tendo, então, portanto, a Prefeitura de Nova Petrópolis sendo disputada aí por três candidatos, né? Então, o atual prefeito, Regis Luizan, o ex-prefeito Luiz Irineu Schenkel e também a Naira Salter Seit. Eu começo, então, o nosso programa de hoje, inclusive, assim como estou fazendo com os demais entrevistados também, gravando, filmando aqui, que além do programa via rádio, que é feito ao vivo, a gente também tem essa possibilidade de utilizar aí a internet, que é outra forma da gente também estar presente e mostrar aqui os candidatos, mostrar as suas propostas. Afinal de contas, estamos falando aí da próxima gestão, são 4 anos de administração. Então, inicialmente, cumprimento aqui o então candidato, né, o já candidato, Luiz Irineu Schenkel. Obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, Eloy. Bom dia, sócios. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inova FM. É sempre uma alegria nós podermos estar aqui, conversar com a nossa comunidade através dessa importante rádio, que era um sonho nosso, né, sócios, conseguir trazer uma rádio comunitária para Nova Petrópolis. Foi uma batalha grande de vocês. E a 2004 começamos, aliás. Na época, nós, como candidatos ainda, e depois como prefeito, a gente pôde participar dessa importante conquista para Nova Petrópolis. Estamos aqui, eu e o Jorge Lidtke, o alemão mais conhecido, para nós falarmos um pouco depois de nós concretizarmos ontem essa aliança não só do PSDB, mas também a aliança que foi concretizada já no sábado com o PSB, que também oficializou a coligação junto com o PSDB, e também o PSD, que está vindo junto conosco, e também o PRB. Então, uma grande aliança. Nosso partido é um partido grande, o maior partido na Petrópolis, onde nós temos toda uma história de trabalho, uma história de conquistas, e estamos de volta aí. E o Jorge, que já era para ser o nosso primeiro vice quando nós viemos a Nova Petrópolis, em 2004, na época não deu certo, mas agora estamos juntos aí. O alemão, um cara muito bem quisto pela comunidade, um homem de comunidade, um homem do povo, um homem que está sempre presente na comunidade, uma história de trabalho como vereador, uma história de trabalho junto à Emater, com os colonos no interior, mas um homem que está no centro, que está sempre em todos os eventos, um homem do esporte, um homem que está sempre presente na comunidade, sempre pronto para contribuir, para ajudar. Isso, para mim, é uma alegria muito grande, nós podermos contar com uma pessoa dessa como vice. E os demais partidos que estão junto conosco, ter aprovado o nome do Jorge Lidtke para compor a chapa na majoritária. Então é uma alegria só se nós pudermos estar de volta para ser candidato. Muitos achavam que eu não seria candidato, mas eu estou aí de volta, voltando de Porto Alegre, para fazer o que eu gosto. Estar junto com a minha comunidade, trabalhar pela minha comunidade, e esse tem sido o meu desejo. E essa alegria que a gente vê quando anda na rua, as pessoas cumprimentando a gente, e principalmente nas convenções de sábado, nas reuniões dos últimos dias, onde se concretizava as coligações, e os candidatos a vereador, os partidos dizer, olha, só você é candidato se for com o Lui. Então isso dá um ânimo, isso dá uma responsabilidade maior. E que bom que nós podemos estar aqui só nessa manhã de segunda-feira, depois das convenções, e nós podermos falar contigo, que é nosso parceiro, nosso amigo, e sempre tem trabalhado muito para divulgar as coisas do município. Uma rádio importante que está aí não só para ver o lado comercial, mas uma rádio da comunidade para divulgar as coisas que estão acontecendo. Então é uma alegria nós estarmos aqui nessa manhã, só assim poder conversar contigo e te parabenizar pelo teu trabalho.
mas principalmente nós podermos falar com a nossa comunidade através dessa importante rede de comunicação. Muito bem, Luiz. Obrigado pelas considerações. Agradeço também a participação aqui, ter aceito o convite prontamente. Agora, então, candidato a vice-prefeito, ou na chapa, então, que leva os 4 partidos aí, sendo que ambos concorrem, então, pelo PSDB. Alemão, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia, Sósteles, bom dia, ouvintes da Rádio Nova FM. É sempre bom voltar a essa rádio comunitária que tanto serviço presta à nossa comunidade. Desta vez é um pouco diferente. Desta vez estou voltando como candidato a vice-prefeito. Nas outras estive aqui como vereador, como secretário de Agricultura, que também já fui, né? Mas agora eu estou colocando meu nome à disposição a vice-prefeito, porque eu quero participar do desenvolvimento do nosso município. Vocês sabem muito bem, ouvintes, que o alemão, o Jorge, ele gosta demais de Nova Petrópolis. E eu defendo Nova Petrópolis, né, com todas as minhas forças. E também eu quero participar de um governo com o Luiz Irineu Schenkel, que faça novamente Nova Petrópolis a se desenvolver, a crescer, né? Nós faremos de tudo, Luiz, para que Nova Petrópolis retome o seu desenvolvimento como vinha andando nas gestões anteriores. Também é importante dizer que eu vou ser um vice-prefeito atuante para vocês. Eu vou estar com o Luiz na prefeitura, vou estar no interior, vou estar nos bairros, vou estar no centro, acompanhando os serviços que o poder público tem a necessidade de fazer. Muitas coisas hoje não acontecem porque não são fiscalizadas, porque não tem ninguém que acompanha. E isso nós iremos fazer, eu vou ser teu escudeiro, Luiz, iremos trabalhar junto. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque o Luiz Irineu Schenkel é um gestor, ele sabe como fazer as coisas. Ele fez e vai fazer, pessoal. Vocês podem ter certeza. Também gostaria de aproveitar, Sósteres, e agradecer a todos os meus companheiros do PSDB que me ajudaram a eu conseguir ser vice-prefeito. A candidato a vice-prefeito. É uma primeira etapa. A segunda etapa agora vai ser nós conseguirmos ser vice-prefeito realmente. E em dia 1º de janeiro de 2017 assumir a prefeitura. Para chegar a esse dia 1º de janeiro eleitos, precisam antes vocês vencer as eleições. Isso. Diante de outros 2 candidatos, que são, como já disse no início dessa entrevista, o atual prefeito, Regis Luiz Rahn, juntamente com Charles Petzinger, que é teu colega de Câmara de Vereadores, vereador, inclusive, havia até, inclusive, uma situação em que estavam coligados o PDT com vocês até pouco tempo atrás, né? Ou seja, vocês eram da oposição, e também vão confrontar aí uma candidata nova, que é a Naira Salpersart, claro, sem esquecer dos seus vices, né? Que tem também o Ineicó. Diante desse cenário que se desenha, eu pergunto para o prefeito Luiz Irineu Schenkel, considero o prefeito porque a gente sempre chama os demais que já atuaram no Executivo Municipal, assim como também ocorre com ex-governadores e ex-presidentes, normalmente são chamados assim por passarem tão importante cargo. Como vocês veem essa eleição que se avizinha com um cenário tão diferente que outras, que geralmente era apenas 2 polos, agora serão 3 candidatos? Com certeza, cada eleição é uma eleição, candidatos diferentes, propostas diferentes, mas eu quero dizer, Sóstenes, para quem conhece a minha história, eu nunca fiz campanha contra ninguém, e sim sempre a nosso favor. Então é isso que nós vamos fazer. Não interessa se tem 2 candidatos, 3 candidatos, ou como estava previsto, inclusive, ter 4 candidatos, eu sempre dizia, para mim é indiferente. Nós sim vamos levar a nossa proposta, nós vamos levar os nossos ideais, agora com essa conjuntura de partidos, nós vamos levar o nosso plano
de desenvolvimento para Nova Petrópolis. E não vamos nos preocupar com o que os outros fizeram, o que não fizeram, e sim nós temos uma história de 8 anos de governo, de 2 gestões, onde nós podemos falar do que nós fizemos e também falar o que nós vamos fazer. Nosso lema é trabalho. Todos me conhecem, que sou um homem de fazer as coisas, de estar de manhã de novo às 6 horas da manhã na Secretaria de Obras. E eu tenho toda essa história de trabalho, de obras, de cuidar das pessoas, de não só fazer o serviço com qualidade. Esse é o diferencial, fazer as coisas. E como todo mundo já conhece, o Luiz, que é um homem de trabalhar, que é um homem do trabalho, isso nós vamos voltar a fazer. Nós temos muita disposição, nós temos o conhecimento, nós temos a experiência, o conhecimento como gestor público. Não adianta ser só gestor, tem que ser gestor público. A gestão pública é diferente que qualquer outra gestão, do que administrar uma empresa, administrar uma propriedade. Tem toda uma legislação diferenciada, não pode comprar quando tu quer, o que tu quer. Tu tem que fazer a licitação. Não adianta tu querer fazer a obra, tem todo um projeto. E principalmente a experiência que eu tenho de buscar os recursos. Quantas obras estão aí, onde a gente soube buscar verbas, buscamos os recursos, deixamos, inclusive, muita coisa engatilhada, pronta, para a atual administração fazer. Então, isso nós vamos fazer de novo. Buscar as verbas, tanto a nível estadual como a nível federal. Eu tenho esse conhecimento e vamos montar equipes, porque não é só o prefeito que faz. É montar equipes, muitas vezes. Nós temos os quadros dentro do meio político, mas se nós não temos os quadros dentro do meio político, nós temos que buscar pessoas técnicas. Tem muitos lugares que tem que ser técnicos, para nós fazermos uma gestão, não uma gestão política, e sim uma gestão que trabalha a favor, não dos partidos que estão aqui, mas uma gestão voltada aos benefícios da comunidade. Nós vamos ser, de novo, um governo que trabalha pela comunidade, a favor do povo, em benefício do povo. E nós, tanto eu e o Alemão, nós sempre estamos junto com o povo. Tanto faz se é eleição ou não é eleição, nós somos homens de estar 4 anos na comunidade. Nós estamos sempre presentes nas festas. É ali que a gente sabe o que o povo quer, o que o povo precisa. Estar com a comunidade. Não adianta estar com as portas abertas do gabinete e o povo nem tem tempo porque o povo trabalha. Como é que o povo vai falar com o prefeito? O povo precisa ter o prefeito presente na sua comunidade. Isso nós vamos voltar a fazer. Estar junto com a comunidade, trabalhar pela comunidade, prestar serviços de qualidade. E toda a comunidade sabe. O Luiz era o homem de estar às 6 horas da manhã na Secretaria de Obras. Talvez não precisa, porque tem homens competentes. Precisa sim. O prefeito precisa saber o que se passa. O prefeito precisa saber onde estão as máquinas. O prefeito precisa estar presente nas escolas. Aquilo que eu fazia, estar lá na creche almoçando com os professores, estar lá na escola almoçando com os professores, ouvindo os professores, estar presente na reunião dos CPMs. Assim, na saúde, passar nos postos de saúde, fazer as reuniões com a equipe da saúde, é estar junto. Esse é o papel do prefeito. Então, isso novamente Nova Petrópolis vai ter. E o papel do vice-prefeito? Pergunto ao Jorge Luiz Littke. Até tu falaste também que vai ser presente. A gente percebe, Jorge Luiz Littke, que o atual vice-prefeito, até por ser médico, ele também até abdicou do salário de vice-prefeito, mas ele também não exerceu alguma função dentro da administração municipal. Tu pretende exercer alguma função dentro da administração municipal, alguma secretaria, e de que forma pode ser o vice-prefeito mais participativo? E o quanto ele pode contribuir, que eu acho que é o mais importante para a comunidade. É melhor um vice-prefeito dentro da prefeitura ou um vice-prefeito médico? Bom, essa pergunta é meio capciosa, Sóstenes, mas eu vou responder primeiro com uma outra colocação. Eu não tenho receio nenhum, Sóstenes, de ir na cidade, no interior, e cumprimentar as pessoas nessa política agora. Porque é uma coisa que eu sempre faço, entendeu? Até tem gente que brinca comigo que até manequim eu cumprimento. Tudo bem.
entendeu? Mas eu prefiro cumprimentar um manequim que esquecer de cumprimentar alguém. E isso eu garanto para vocês, eu vou continuar a fazer. Eu estou na vida pública há 20 anos, e nesses 20 anos nunca me subiu a cabeça de ser um vereador ou presidente da Câmara. Eu sempre mantive a minha humildade, e eu garanto para vocês, eu como vice-prefeito vou continuar a ser assim, e vou receber vocês. Tá? Quanto à questão de trabalhar lá ou não, isso nós vamos ter que ver com o nosso plano de trabalho, sócios, entendeu? No meu ponto de vista, até econômico, vai ser melhor talvez o vice ocupar uma secretaria, porque nós também estamos num momento de adequar as finanças do município. O que está acontecendo? Está havendo muitos concursos, está inchando a folha de pagamento, e você sabe muito bem que os recursos do Estado e da União estão diminuindo. O que pode acontecer? Logo, logo, ou nós já estamos com a água batendo no pescoço. Nós não podemos mais fazer muitas despesas com o pessoal. Por quê? Porque aí não vamos mais ter dinheiro para investir. E é isso que o município precisa fazer, investir mais na nossa população. Dentro dessa perspectiva, Jorge Luiz Lidke, falaste sobre mais enxuto aí a administração municipal, de ter talvez não uma despesa tão alta, que comprometa inclusive a própria receita do nosso município. Era lema da atual administração, ou pelo menos era a propósito, a redução de cargos, né? E eu pergunto para vocês, para ti que acompanhaste na Câmara de Vereadores, acredita que de fato houve a redução, houve um aumento de cargos, principalmente os cargos comissionados, e também o prefeito candidato agora, Luiz Irineu Schenkel, como que vê a atual administração no que tange a questão justamente de servidores, né? Porque ali, além do número, tem também a questão do trato com o servidor, é ele que presta o serviço efetivamente, seja a pessoa que está varrendo a rua, seja aquele que está cuidando das finanças. A responsabilidade é muito grande. E, de ponta a ponta, está a imagem do prefeito, né? Porque, afinal de contas, aquele que está varrendo a rua, se ele não assim fizer bem o trabalho, é o prefeito quem tem culpa. Agora, se fizer bem o trabalho, é o conjunto todo. Como que vocês avaliam, tanto no que tange a questão de número e qualidade? Eu não gosto de fazer uma avaliação do atual governo. A única coisa que eu posso dizer é que a questão do número de funcionários, que a proposta era diminuir. Inclusive, eu fiquei surpreso um tempo atrás, quando eu vi uma matéria num dos jornais da cidade, onde aumentou o número de funcionários em 200 pessoas. De 400 foi para 600, isso me assustou. Era necessário na tua ótica? Eu acho que não. Não era, porque se prestava um serviço e aumentar tantas pessoas, principalmente para quem prometeu reduzir. Isso com certeza comprometeu o orçamento do município, onde esse dinheiro que aumentou a folha de pagamento, onde nós gastamos mais ou menos 40%, 38%, 40%, no último ano, em função de decisões, passou um pouco, hoje está ali nos 50%. Esses 10%, que representa hoje 6, 7 milhões, mais ou menos, esse seria o dinheiro que deveria estar aí para fazer investimento. É o que está faltando. É o que está faltando. E assim, o que nós precisamos ver? O funcionário da prefeitura é que faz a diferença. Então ele precisa estar integrado, ele precisa estar bem. Essa valorização do funcionário é importante. Mas o exemplo, porque o funcionário concursado, ele olha muito para quem vem de fora, para quem são os cargos de confiança, as pessoas que o prefeito indica. Então, o exemplo tem que vir de cima. O prefeito tem que ser o homem que cumpre horário, para os funcionários cumprir horário. O prefeito, os secretários, os seus assessores diretos, tem que ser o exemplo para o resto. E aí sim, as coisas andam, as coisas funcionam. E sim, tem que ter comando. Aí dizem muito, o Lui é mandão. O Romeu Lena, o dono da fábrica da Cota, ele manda. Hoje o filho dele, junto com ele, as filhas. Alguém tem que ter a última palavra, alguém tem que mandar. O prefeito foi eleito para mandar. Então eu vou ser eleito para mandar. Claro, para mandar, tem que saber mandar, tem que ter conhecimento de causa, tem que saber o que é melhor, tem que saber escolher as prioridades. E tem que ter essa autonomia, onde a equipe respeita.
e a hierarquia. E nós precisamos todos, desde aquela pessoa, como você falou, aquela pessoa que varre a rua, tem que levantar de manhã e com alegria para o seu trabalho. Ser recebido lá na Secretaria de Obras, pelo prefeito, pelo secretário de Obras, numa boa. Tomar um chimarrão junto, como a gente fazia. O pessoal tem que estar integrado. Todos têm que entender que a cidade não é do prefeito, que a cidade é de todos. E eu vou dizer uma coisa, sócios, muito se critica o funcionário público. Eu não aceito isso. Pode ter um outro no meio que não trabalha direito, mas a grande maioria, sócios, a grande maioria ainda são pessoas corretas, querem o bem da cidade, fazem jus a seu emprego, a seu salário. Muitas vezes não fazem porque falta alguém por trás para fazer as coisas. Então eu tenho toda essa tranquilidade para dizer para a nossa comunidade que nós, sim, vamos fazer uma reavaliação dessa questão do funcionalismo. Onde nós podemos aproveitar melhor, onde está sobrando, onde está faltando, e, sim, estar junto com o funcionalismo, para nós juntos fazer uma Nova Petrópolis melhor. A comunidade quer cada vez melhores serviços de qualidade. E nós precisamos, o que o nosso povo merece? Ter uma escola tão bem ou melhor do que a escola particular, para que lá na frente o nosso jovem possa disputar no mesmo nível do que aqueles que vão numa escola particular. Então nós não podemos só pensar, nós vamos fazer mais uma escola, mas nós precisamos sim ver o que acontece lá dentro. Qualidade, isso nós temos pessoas qualificadas, nós precisamos isso. Mas eu vejo com muita tranquilidade essa questão do funcionalismo. O funcionalismo sempre fez a sua parte. Se muitas coisas estão bem hoje, nós devemos isso às pessoas que são comprometidas hoje com o seu emprego, com o seu salário, que trabalham em benefício da nossa comunidade, que tanto faz, a grande maioria, sócios, tanto faz quem é o prefeito, estão lá para servir. Então isso é com muita tranquilidade e sim nós vamos fazer essa reavaliação. Nós sabíamos que aqueles CCs que estavam lá era o número mínimo que nós precisávamos ter. Mas teve gente que achou que prometendo diminuir, talvez foi bom para ganhar uma eleição. Mas quando entraram lá viram que não era assim. Aí sim o número mudou, aquilo que foi prometido mudou. Não é mais a mesma coisa. Então, nós não queremos entrar nisso. E sim, nós vamos dizer que nós vamos ter o número mínimo. Porque eu vou fazer cada cálculo, sócios. O funcionário que ganha R$2.000, ele custa, com certeza, 4.000. Eu tenho que fazer a conta. O quanto esse custa por ano e, principalmente, fazer o cálculo quanto que ele custa em 4 anos. Aí fazer o cálculo. Um funcionário vai acabar custando em 4 anos 300.000. 2 funcionários, 600.000. Será que com 600.000 eu não consigo construir aí uma creche nova? Esse cálculo eu tenho que fazer. Então esse cálculo eu sempre fiz. O que é o custo de botar um a mais? E não é um a mais, muitas vezes é 10 a mais. Então isso acaba em 4 anos resultando num valor muito alto em dinheiro, onde esse dinheiro falta para fazer investimentos em benefício da comunidade. Muito bem, estou conversando com o prefeito Luiz Irineu Schenck, por 2 mandatos aqui no nosso município, candidato então às eleições de 2016, tendo como vice o Jorge Luiz Lide, que já estamos quase no final do nosso programa. Então, gostaria também de perguntar, prefeito, o senhor falou antes sobre o número de servidores, né, que tinha na administração municipal. Tinha também, e acho que isso já começou a respingar até nas eleições, de fato elas começaram, a gente percebeu que teve na Câmara, até o Jorge Luiz Lide, que acompanhou na semana passada, a questão relacionada aqui a 2 situações. As ações trabalhistas por parte da cooperativa. Eu pergunto para o senhor se de alguma forma isso também, por ter uma cooperativa atuando, isso também não reduziu o número de efetivos, ou com esse gasto com o funcionalismo público, esses percentuais. E também pergunto para o senhor, como que o senhor recebe esse tipo de situação em que há essas ações trabalhistas agora, né, que inclusive a própria administração municipal atual
Federal disse que vai tentar fazer com que haja, que o senhor tenha que pagar essas ações trabalhistas, né? E também pergunta em relação à questão da fonte, né, que desempenhou durante, acho que 4 anos, sim, esse trabalho lá no local que era conhecido como a Pousada Reviver, que atendia as crianças, né, do nosso município em situação de vulnerabilidade social. Como que o senhor entende essa crítica que se apresentou na Câmara de Vereadores na semana passada? Acho que o Jorge Luiz Litt está bem por dentro dessa situação. Como o senhor entende essa questão e como que o senhor pretende resolver, como que é a sua ação diante destas questões que se apresentam nesse momento, Luiz Irineu Schenkel? Em primeiro lugar, eu quero dizer que, inicialmente, é uma questão política o que acontece na Câmara de Vereadores. Vamos por etapas. A questão da cooperativa que prestava serviço. Quando eu assumi, nós tínhamos uma mesma situação. Então, a terceirização de serviços, ela não vem da minha época. E não é só a Nova Petrópolis que faz isso. Tem alguns setores que é muito difícil. Tu precisa, em certo período, mais ou menos. E aí já existia a mesma situação. Uma empresa que chamava Brasil Work, que tinha um contrato com a prefeitura, que abandonou o contrato e os funcionários entraram na justiça. Na mesma situação. Nós fizemos uma licitação e continuamos com prestação de serviço, alguns meses mais servidores, outros meses menos. E nós cumprimos a lei exatamente o que ela diz, fizemos a licitação e só fizemos os pagamentos para a cooperativa depois dela apresentar todas as negativas, INSS, Fundo de Garantia, os impostos pagos. Mas daqui a pouco o que aconteceu? De uma hora para outra, a empresa, em função de outras dívidas, foi pedida a falência dela, e isso eu não tenho culpa, eu não sei disso. E quer dizer mais, Sóstenes, a Prefeitura de Nova Petrópolis acabou de fazer uma licitação, onde uma empresa da Bahia ganhou a licitação, para prestar serviço terceirizado. Então é uma questão meramente hoje, uma discussão política. Se a prefeitura hoje não tivesse serviço terceirizado, ela teria toda, porque essa empresa que veio lá de fora, ela pode, amanhã ou depois, pode acontecer a mesma situação. Como já aconteceu no governo passado, no governo que me antecedeu, e aconteceu, infelizmente, na minha época, que eu não tenho culpa, e se acontecer agora, o atual prefeito não tem culpa disso. Então, é uma mera questão política que estão levantando. Por que agora? Porque nós estamos em véspera de eleição. E a questão da fonte, aí eu vou dizer uma coisa. Se nós vamos olhar onde as crianças estavam, o ambiente que elas estavam e onde elas estão hoje, é lamentável. É lamentável essa discussão. Jamais um prefeito, uma administração, poderia ter acabado com esse projeto, onde as crianças tinham um ambiente lá, um local grande, com pátio, com locais para jogos, tinha lá cavalos para andar a cavalo, lá eles aprenderam a plantar flor, eles aprenderam a fazer horta, eles inclusive tinham uma capela lá dentro do projeto, onde lá era um ambiente onde realmente dava para recuperar as crianças com vulnerabilidade. Então, não dá para discutir. Não dá, mas como eles achavam que eu levava algum benefício, inclusive na época dizia que eu era sócio da pousada, então nos denunciaram na época. Essa denúncia veio da Câmara de Vereadores, da época quando eu fui prefeito. E por que estão questionando agora? Porque é período eleitoral. Agora, sim, a comunidade tem que questionar de onde estão as crianças e de onde estavam. Prefeito, nosso tempo está esgotado. Infelizmente, nós temos um tempo máximo de 30 minutos e estamos encerrando. Realmente não tem mais tempo, Jorge, mas agradeço a participação de vocês. Serão convidados em outro momento. Sim. Só para ficar claro aqui, realmente a questão que teve uma ação do Ministério Público que questiona os valores, que eram valores diferentes. Sim. Mas o senhor bem abordou em relação a esse assunto, então.